Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso mais novo projeto, o Ser Podcast Vozes do Sertão Popular. É um projeto financiado pela FAPEMIG, em parceria com a Universidade Estadual de Montes Claros e outras instituições mineiras. Nessa primeira temporada, vamos abordar sobre a educação popular no norte de Minas Gerais. Então, prepare-se para ouvir sobre relatos de sonhos, experiências, trabalho coletivo e muito afeto. Vem com a gente! Hoje receberemos o Kleber, educador popular e historiador pela Unimontes e um dos pioneiros na Rede Emancipa em Minas Gerais. Vamos mergulhar na história do Emancipa, nos desafios dos cursinhos populares e como esse movimento resiste e se reinventa. Fiquem conosco. Esse episódio foi produzido por Rodrigo Rocha, mestre em História pela Unimontes e bolsista do Ser Popular. Agradecemos pelo financiamento da FAPEMIG, pelo apoio da Unimontes e toda a nossa equipe do Ser Popular, todos os colaboradores que contribuíram nessa temporada. Então, Kleber, queria começar agradecendo, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje para conversar um assunto assim que nos toca tanto, E acho que para começar esse bate-papo, quem é o Kleber? Como você gostaria assim, de se apresentar? Como é que você se situa no mundo? Então, um prazer estar aqui com vocês para falar de educação popular. Já é sempre um prazer, mas com vocês é melhor ainda, né? Falar com quem a gente admira, com quem a gente aprende tanto. Kleber é um educador popular de Montes Claros que, muito jovem, assim, ele já percebeu que não havia oportunidade para todas as pessoas ingressarem e terem acesso à educação no ensino superior, principalmente. Na minha época ali que estava formando o terceiro ano do ensino médio em 2010, a porcentagem de população brasileira entre 17 a 25 anos na época que estava dentro do ensino superior era menor do que 10%, e a gente percebeu, poxa, mas e aí, quem é de escola pública e quer se preparar? Foi um período da administração de Rui Muniz, que tinha até prefeito de Montes Claros, que tinha até acabado com os cursinhos gratuitos da prefeitura, então houve também essa lacuna passando a existir de uma forma mais latente, e a gente queria intervir na sociedade, Acho que a ideia do Kleber sempre foi tentar trazer e tornar esse mundo um pouquinho melhor do que eu conheci, Então, é tentar mudar o mundo no que for possível, nessa perspectiva das micro-revoluções, de onde até os braços alcançam. E aí, assim que eu entrei no primeiro período de História da Unimontes em 2013, eu já fui para a prática mesmo, ingressei no NAP, que é um projeto da Unimontes, que também prepara estudantes de escola pública para tentar vestibulares, o próprio país da Unimontes, mas a gente sabia também que aquele formato não era suficiente, Porque por mais que ter essa perspectiva de preparar os estudantes para fazer uma prova, marcar o X numa questão correta é importante, mas também a gente sabe, como historiadores que somos, que só a luta, só a mobilização coletiva vai mudar realmente a sociedade, Então, o Emancipa, ele nasce disso. Ele nasce aqui em Montes Claros disso, dessa demanda de organização dos estudantes, de juventude, de pessoas que querem transformar e que querem estar territorializados, Em 2013, a gente, quando foi surgir, tinha 19, 20 anos na época, iniciamos o trabalho em abril e começou assim, conheci a Rede Emancipa pela internet, fazendo pesquisas mesmo, e já tinha assim, uma identificação com algumas lideranças de juventude a nível nacional, dos discursos que a gente acreditava, da leitura política de conjuntura, e essa leitura que o Emancipa faz, de lutar pela educação independente de quem seja o governo, Independente de quem esteja lá, ocupando o cargo de presidente ou de governo, ter uma perspectiva de luta pela classe trabalhadora.
né? Porque não quer dizer que você tem um governo que se diz mais progressista, que ele vai realmente, efetivamente, lutar pela educação. A gente tem que disputar, a gente tem que falar das nossas demandas, se organizar. E em 2013, logo no início, Kleber saiu de porta em porta na Unimontes, tentando ver quem que ia se animar a tocar esse projeto. E aí as coisas foram caminhando para se abrirem a oportunidade da gente ter esse trabalho no São Geraldo 2, o bairro mais distante do centro da cidade, a periferia mais distante de Montes Claros. E foi um ano mágico. Como nosso tema é educação popular, né, a gente sabe que uma grande referência que nos vem à mente já assim ao tocar no assunto é Paulo Freire, né? E teve um momento em que você falou que você se ingressou na Unimontes, daí conheceu o NAP também, mas que não era bem a perspectiva do que você queria desenvolver, né? Você queria falar mais um pouquinho pra gente, assim, porque, tem a Rede Emancipa, o nome é muito significativo, né? E a gente sabe que muitos cursinhos, né, não sei se é o caso do NAP, mas cursinhos comerciais, né, que a questão ali é treinar, é um treinamento para o vestibular, para o processo seletivo e tudo mais, né, nessa perspectiva comercial. E como que é no caso de um cursinho popular, que tem essa referência na educação popular, assim, você quer comentar um pouco dessa diferença, assim, entre o treinamento e essa ideia de emancipar, da emancipação e tal? Boa demais. Então, Roger, eu costumo dizer que a minha formação mesmo, enquanto educador, enquanto historiador, ela não se deu dentro dos muros da universidade. Quem que fez minha formação mesmo, assim, foi assim que eu conheci a Rede Emancipa, alguns coordenadores do estado de São Paulo, como o Maurício Costa, como a Bianca Cruz na época, eles faziam algumas reuniões, me passavam listas de leituras, e assim que eu finalizava as leituras, a gente debatia, falava um pouco sobre os desafios, eles já tinham um material de como montar cursinhos, com as primeiras orientações, e a própria história da Rede Emancipa, que surge lá em 2007, ela surge a partir de uma cisão no cursinho da Poli, lá na USP, em São Paulo. O cursinho da Poli, um cursinho muito famoso, né, que já fazia esse trabalho de ser um cursinho gratuito para estudantes de escola pública e que estava aprovando muito, mas que em um determinado momento começou a demandar um vestibulinho para entrar, começou a demandar todas as práticas dos cursinhos comerciais mesmos, né, de propaganda, de valorização e querer direcionar para esses cursos como direito e medicina, né, essa lógica muito comercial da educação. Nesse momento houve uma ruptura, uma parte desses professores que faziam parte do cursinho da Poli fundaram a Rede Emancipa nessa perspectiva de ter que ser um movimento de educação. A Rede Emancipa nasce como um movimento de cursinhos populares, um movimento social de cursinhos populares que vai estar em território, que vai estar organizando a juventude e que vai estar lutando por demandas concretas na sociedade e que principalmente, né, vai escutar os estudantes. Talvez o estudante que faltou uma semana, ele tenha uma justificativa e não deva ser desligado, mas pelo contrário, ele vai precisar de mais atenção do corpo docente, da própria coordenação e das outras pessoas para continuar nesse projeto tão difícil que é de trabalhar, ter uma rotina e ainda conseguir arrumar força para ir sábado para o cursinho para se preparar para ingressar no ensino superior, né? E essa época, né, 2007, pouco, era uma época que ainda nem tinha ProUni, estava começando a se discutir a política de cotas, a própria USP foi demorar mais de 10 anos para adotar, enfim. E quando a gente queria estabelecer um projeto aqui em Montes Claros, a gente queria que houvesse mais do que isso, né? Mais do que só aprovar, mais do que só colocar na universidade juventude de periferia. A gente tinha essa ideia de realmente construir uma organização coletiva que impactasse o bairro. Porque quando a gente chega no São Geraldo 2, Roger, a gente vê que as demandas deles são muito maiores do que só uma demanda de preparação educacional. Não tinha nada no bairro. Era um bairro quase que rural, muitas vezes, assim, sem asfalto, sem nada, e que a gente chega lá dialogando, todo mundo percebendo a nossa presença de pessoas diferentes, de jovens
lá no bairro aos sábados, e que aí chega a igreja para trocar uma ideia, chega os comerciantes do bairro, falar o que vocês estão precisando, e aí as nossas demandas foram se tornando outras. Demanda de organizar um campeonato de futebol na quadra do lado da escola, demanda de ter um movimento de arte lá. A gente fez um sarau, talvez o maior sarau da história do Emancipa desses 12 anos em Montes Claros foi lá. A população do bairro passava, via as apresentações de dança, todo mundo parava para ver o que é isso, slackline, enfim, pintura, picho, tudo nesse dia lá, e que tudo saiu da demanda dos próprios estudantes. O estudante falar, a gente vem para cá, nós não estamos muito afim de estudar e tal, já estudamos a semana toda, mas o único lugar que tem para a gente estar é a escola. Né? E ter uma direção que foi muito importante na época, né? Uma direção progressista, uma direção que quer realmente dar ferramentas para os estudantes para mudarem aquela realidade que eles estão inseridos. A gente tem que lembrar, né, que o São Geraldo II, naquela época de 2013, era um bairro que tinha menos de 20% de esgoto, né? Então, muitos dos estudantes iam para a aula pisando no esgoto a céu aberto. Então, foram muitas as demandas que a gente teve para discutir lá e poder, né, ver que se tornou uma demanda de ultrapassar aulas e preparação para os estudantes, mas chamar um pai, chamar a mãe para falar de temas importantes, como, por exemplo, as próprias DSTs, que o bairro estava lidando muito, né? E eram demandas. Onde que se ia discutir isso? Na internet a gente tem a oportunidade de discutir isso. Naquela época, em 2012, a internet era muito menos acessível e muito mais difícil de se achar um lugar de confiança para falar sobre. E aí a gente ia atrás sempre de ou acadêmicos ou médicos já formados para estar fazendo esse espaço de roda, de conversa, de diálogo, e sem estigmatizar, respeitando todo mundo. E acabou que a comunidade lá abraçou a gente assim de um jeito incrível. A gente foi um ano que talvez a gente mais se inseriu enquanto território, né? Tem a organização do bairro das Irmãs de Caridade, a gente fez atividades nos espaços delas, elas conheceram a gente. Então, essa questão de integrar mesmo, que é a ideia da educação popular, nesse primeiro ano foi a nossa referência. A gente conseguiu, com todas essas dificuldades, se inserir naquela comunidade. Kleber, você fala muito de transformação a partir da educação popular, né? Você se apresenta hoje como educador popular, mas antes você era um jovem inquieto, né? Cheio de demandas, que ainda não era necessariamente uma educação popular, né? Aí pensando nessa perspectiva, né? Como que o Kleber, depois da educação popular, muda, né? Você percebe esse processo de transformação com você e você enquanto professor de história, né? Toda essa experiência da educação popular, que isso afeta você na sala de aula, mesmo no modelo regular, digamos, não nos cursinhos, né? Isso afetou de uma forma assim, intensa as suas metodologias, por exemplo, já que a gente sabe das limitações, inclusive, da nossa formação dentro da universidade, que muitas vezes a gente não traz essas pautas, né, essas metodologias que a educação popular trabalha. Bárbara, eu acredito muito, assim, nós que temos como referência o Paulo Freire, e talvez quem mais influenciou na criação da Rede Emancipa, do que a gente se pretende ser, e a nossa forma de fazer. Paulo Freire, ele sempre fala, né, a gente está sempre se fazendo professores, o processo de ensino e aprendizado é contínuo, e até hoje o Kleber está se transformando e mudando a forma de atuar dentro de sala de aula, mas, sem dúvida, a educação popular e os ensinamentos de Paulo Freire foram imprescindíveis para abrir uma porta, que é a porta do diálogo, né? A gente, até pelo modelo que a gente aprende dentro da universidade, um modelo autoritário, um modelo que não é discutido, que não é pensado, que muitas vezes o professor doutor, mestre, que está lá, ele está muito mais para te botar para baixo, Roger, muito mais para não falar assim, eu já estive onde você está, continua pesquisando, continua trabalhando, que um dia você vai conseguir alcançar seu mestrado, seu doutorado, vai mudar suas percepções, vai se fazer, né, vai conseguir alcançar esses lugares,
o que a gente via lá era, você não vai conseguir, desse jeito você não vai, um jeito de você fazer errado, não vai dar, e muito mais na perspectiva de te pôr para baixo e te desqualificar, e não uma perspectiva de pegar na sua mão e falar, se você precisar eu te ajudo, mas o caminho é esse aqui, e que você vai ter que percorrer. E nesse sentido, eu me fiz muito na universidade, nessa perspectiva do extra classe, né? Do extra classe. Foram raríssimas as aulas que eu tive, que eu realmente via que, essa pessoa aqui está me ensinando, está me possibilitando ter ferramentas concretas de utilização na sala de aula. Muitas vezes parecia até um mundo completamente diferente, né? Um mundo fantasioso, um mundo que só existia na cabeça daqueles professores, muitas vezes professores nada abertos, muitas vezes não, quase sempre nada abertos ao diálogo, que estavam ali muito mais preocupados em fazer um currículo Lattes robusto, em mudar a sua própria vida, a sua própria condição. E uma coisa que eu sempre percebi, Bárbara, que eu nunca quis repetir, né? Nesse modelo de educação, a gente aprende até com quem que a gente não quer ser. A gente aprende... Eu, por exemplo, aprendi muito rápido que eu não queria ter o comportamento dessas pessoas que hoje eram meus professores. Queria sempre guardar essa humildade de valorizar todo mundo e saber que é só entrar num caminho. É só entrar num caminho e romper, né? Às vezes o medo fica deixando a gente paralisado, falando que a gente não consegue, a nossa condição, a gente não tem um exemplo na família, né, Roger, de quem é que já fez mestrado na minha família? Ninguém. E falar que talvez esse sonho possa ser meu também, estudar a educação popular de uma forma mais profunda, sistematizada, e preencher toda aquela forma acadêmica, né? Que no final é isso. A gente produz sabedoria e a academia, às vezes, ensina um formato próprio do dela. A partir do momento que você compreende isso e que você compreende que vai ter pessoas ali no decorrer desse caminho que vão te ajudar nessa transição, que não precisam nem ser seu próprio professor, né? Por exemplo, até hoje eu falo muito dessas pessoas que me ajudaram muito na formação da Rede Emancipa de São Paulo. Eu cito elas nos agradecimentos das publicações que eu faço, do próprio mestrado, porque foram elas que abriram essa porta de uma outra perspectiva de fazer educação, uma outra perspectiva de se relacionar, né? Eu não entro numa conversa, Roger, para ver só o que você vai falar e na hora que você parar de falar, eu já falar uma coisa sobre mim mesmo. Eu realmente tento ver qual que é o olhar dessa pessoa sobre determinada coisa e tentar fazer algum tipo de diálogo, de troca, de provocação, de olhar para algum outro lado juntos. E a partir do momento que você adota essa humildade, as coisas fluíram. As coisas fluíram, porque eu sempre estive aprendendo, sempre estava aprendendo, e a minha pouca idade da época já entregava isso, né? O que eu tinha era vontade, eu nem entendia muito bem os processos. Eu nem entendia muito bem o tamanho de uma aula inaugural com 80 pessoas inscritas no bairro São Geraldo 2. Eu nem entendia que a gente poderia chegar no final do ano com 20 pessoas daquela escola dentro da universidade, né? Eu nem sabia o que elas enxergavam de realidade, que tem estudante ali que foi no centro de Montes Claros 2 vezes na vida, né? Que esse espaço do centro da cidade não era possibilitado. Eles perguntavam para a gente quanto que eu pagava para estudar na Unimontes. Então você imagina o próprio processo de inscrição e tudo. E aí a gente descobriu que antes de chegar ensinando método, macete, como estudar e tudo, a gente tem que passar para eles o passo a passo de como ingressar, como permanecer, as possibilidades que a universidade vai te trazer, porque é como aquele documentário, né, Roger, que você me indicou, que nunca me permiti sonhar tá dentro da universidade enfim, falo de forma muito saudosista do São Geraldo 2, porque a experiência que a gente teve lá durante os 2 anos, 2013 e 2014, me fez muito, né, me marcou muito, principalmente nessa coisa de conseguir mobilizar todo mundo para caminhar junto. Hoje nós estamos, né, 12 anos depois,
uma perspectiva tão de isolamento, né? Quando que você imagina um movimento social jogando bola com uma igreja, com a galera de uma igreja, o pastor da igreja jogando bola com a gente, mas estava envolvido os filhos dele, estava envolvido todo mundo, num ambiente de troca, num ambiente de... Eu ia perguntar, tem relação com isso que você terminou falando agora, né? Que é, na sua fala, a gente vai percebendo, né, como, né, você ingressou na universidade, daí tem a galera de São Paulo, que você entrou em contato, tudo, daí quando vai para a prática, mesmo, quero criar um cursinho aqui, né? Daí vocês foram nessa perspectiva de criar numa periferia, nessa perspectiva territorializada, tal, e a gente, por mais que não é um cursinho comercial, não é só o preparativo, mas chega lá nessa ideia de trabalhar alguns temas ali relacionados àquilo que vai preparar o estudante, né, para ingressar na universidade, numa outra perspectiva mais dialogada e tudo mais, mas chega numa ideia de cursinho, né, o que vocês vão abordar é aquilo. E daí na sua fala vai ficando claro como chega lá e nesse contato, nessa relação, né, vai surgindo novas demandas. Ou seja, você traz muito claro, através do relato da sua prática, a diferença, né, entre uma educação popular e uma educação bancária, né, como Paulo Freire chamaria e tudo mais, como, enfim, a educação popular como um fazer cotidiano, né, e a partir das demandas. E daí você terminou falando desse contato, inclusive com a igreja e tudo mais, e se você puder comentar um pouquinho mais, né, tipo, como que você dá essa relação, então, do cursinho popular, do Emancipe em específico, assim, com outras instituições ou movimentos? Por exemplo, qual a relação com a universidade? Tem hora que dá para estabelecer alguma aliança e tudo mais que vai contribuir com o movimento, ou com outros movimentos, mesmo por outra luta, né? Luta por moradia, luta por, enfim, os movimentos que a gente conhece, né? MST e tudo mais, luta pela terra, né, e tudo mais, ou também, você falou da igreja, né, enfim, partidos, como que são essas alianças? É possível estabelecer? Vocês estabeleceram? São temporárias? Enfim, se você quiser comentar um pouco sobre isso para a gente, para mostrar, né, na prática, como que a educação popular vai se fazendo com os sujeitos que estão ali, né? O sujeito vem, ele tem uma prática da igreja, e daí você já vai aproveitar aquilo e fazer uma atividade conjunta, né? Enfim, se você quiser comentar um pouco. Vamos sim. Então, Roger, eu estou até com uma lembrança aqui muito representativa desse momento de pensar a educação popular estudo, que foi em 2017. A gente estava programando e organizando uma formação de educação popular para os educadores que iriam atuar na Rede Emancipa naquele ano, né? Então, a gente foi para o espaço. Foi um ano que a gente teve 2 núcleos, um no Santo Inácio, na escola Monsenhor Gustavo, e o outro núcleo era no Dulce Sarmento mesmo. E lá, Roger, foi muito... A gente tinha preparado, né, algumas leituras de educação popular, eu e o Fabiano, que a gente ia falar. E aí a gente foi atravessado, Bárbara. Fomos atravessados. Chegou um dos pais dos estudantes que falaram, queria contar para vocês uma coisa que está acontecendo. Tinha 3 das nossas estudantes matriculadas que os pais delas eram garis na cidade e que a prefeitura estava num processo de tentar demiti-los para inseri-los em uma outra subsecretaria. Então, eles perderiam os direitos adquiridos deles e isso se tornou uma pauta de luta deles. Na hora que eles chegaram com essa demanda, foi simplesmente, assim, falar para todo mundo que estava lá reunido, pessoal, eu tinha preparado vários textos, várias leituras para a gente falar de educação popular, mas a educação popular acabou de chegar aqui. Educação popular é justamente todo esse relato que o pai das nossas estudantes trouxe para a gente, falando da luta, da mobilização que ele vai fazer, falando de como as coisas vão mudar na família deles, de como que agora eles não vão receber adicionais de insalubridade, o salário deles vai diminuir nessas mudanças, e do processo de luta que eles vão ter que tocar. E aí, como que nós vamos poder nos somar a isso? Educação popular se dá assim, né? Muito mais do que nenhuma teoria, muito mais do que nenhuma leitura. Esse dia, assim, talvez de todas as formações de educação popular que a gente já fez nesses 12 anos aqui em MOC, essa tenha sido a mais
significativa, representativa, mais próxima da realidade concreta, né? A gente estava preparando um espaço a partir do momento da chegada dele compartilhar com a gente tudo que estava acontecendo, a gente teve que escutar, tirar um pensamento. E aí, a Rede Emancipa de Montes Claros vai somar isso? Claro. Como que nós vamos poder ajudar? Como que vocês querem que a gente ajude? Primeira coisa que vocês podem fazer, a gente está organizando uma mobilização para tal dia, então a gente vai estar lá com vocês. E aí me lembrei, né, que o Paulo Freire, mais uma vez, né, nos ensina que a gente faz educação popular todo dia, né, no cotidiano. E ele fala também que educação popular é um sonho coletivizado, né? E me toca muito quando ele disse que quando a gente se aproxima de alguém que também sonha com essa sociedade mais justa, né? Aí que a gente vai se aproximando da concretez do sonho, que é justamente a gente conseguir essa transformação social mais efetiva, né? Eu queria te perguntar, hoje, né, com quem que você tem sonhado coletivamente, né, para construir essa educação popular, né? Como que tem sido, né, esse trabalho junto, né, dos cursinhos, dos parceiros, né? E se puder falar também dos desafios hoje, né? Cada contexto a gente é atravessado por algumas questões, né, políticas mais estruturais, mas também locais, né? Uhum. Então, pensando aí, né, que era outra realidade quando vocês começam com a Emancipa, lá no São Geraldo 2, mas hoje a gente tem um outro cenário, né? Então, se puder comentar, né? Então, com quem você compartilha, né, esse sonho, né, da educação popular e também os desafios, né, dos dias de hoje. Sim. Bárbara, então, desde o começo, eu sonhava mesmo, assim, de que depois de um tempo de organização, que a gente tivesse os nossos estudantes no lugar agora de construtores, coordenadores, professores e pessoas que vão estar construindo o projeto agora não mais como estudantes, mas a partir da perspectiva de que eles estavam buscando e alcançando o sonho de ingressar na universidade e fazer parte. E a gente conseguiu isso, né? Sempre tem alguns estudantes que, com os nossos exemplos, com as nossas práticas, percebem que querem seguir esse caminho, principalmente da licenciatura, né? A maioria das vezes da licenciatura a gente tem essa característica desses 12 anos, a gente tem um número de estudantes que foram por esse caminho da licenciatura. Lá no São Geraldo 2 mesmo a gente tem colegas professores da matemática, né, por exemplo, tem também um pessoal que foi para o direito, mas a ideia sempre foi construir com eles que estavam chegando, que primeiro foi para eles e depois feito por eles mesmos, com eles com a mão na massa, na organização, realmente pensando e tentando fazer essa ligação, assim, para fechar um pouco mais com a própria pergunta do Roger, as alianças que a gente tem que fazer, né, Bárbara, enquanto movimento social, vão ser nas práticas, né? A gente não tem essa neutralidade, Roger, nunca vamos ser neutros. A gente adota, desde o primeiro dia, uma conversa honesta com os estudantes, uma conversa honesta tanto no tamanho do desafio, que é ingressar no ensino superior e permanecer lá dentro, como também o tamanho do desafio, que é o tamanho do desafio que vai ser construir essas organizações coletivas. Então, o que a gente tenta se comportar e manter? A gente tenta se manter sempre aberto para as demandas das pessoas, da própria cidade, o que está acontecendo, e sempre na perspectiva de olhar o todo, porque por mais que o que a gente esteja fazendo em uma perspectiva micro, em uma perspectiva local de Montes Claros, essa perspectiva micro ela tem que conversar com o todo. Tem que conversar quais as demandas que a Rede Emancipa está enfrentando no decorrer do país. Qual que é a diversidade que o pessoal de Natal está enfrentando agora? Então, eu tenho que ter um espaço de reunião e troca com essas pessoas para falar, olha, em Montes Claros a gente lidou assim e conseguimos esse objetivo, conseguimos alcançar isso. E talvez é uma ideia para vocês, né? O que talvez possa ser um caminho de tentativa
O caminho da educação popular, o caminho do cursinho popular da Darcy Ribeiro, ele é totalmente isso, Bárbara. Um caminho de método e tentativa. Um caminho de método e tentativa. Erramos, vamos errar melhor da próxima vez então. E vamos tentar sempre aprender com tudo que está acontecendo com a gente. Então, Roger, a gente já teve perspectivas, experiências de às vezes se aliar com um determinado grupo que se apresenta de uma forma, mas vai ter um outro tipo de prática, muitas vezes autoritária, muitas vezes sem sequer escutar a base, né? Então, esses movimentos acabam que a gente não consegue fazer parcerias muito duradouras, mas parcerias mais pontuais para lidar com as próprias demandas de lutas do momento atual. E é isso, assim, a gente tenta sempre acolher todo mundo que quer contribuir de alguma forma. A Rede Emancipa, ela não tem um dono, o Cursinho Popular Darcy Ribeiro, por mais que eu fundei tudo, tem essa história lá de ter iniciado esse sonho, o cursinho não é meu. E eu deixo isso muito claro para todas as pessoas que estão ingressando, que a partir do momento, Bárbara, que você entrou na Rede Emancipa, que você entrou no Cursinho Popular Darcy Ribeiro, ele tem que ter a sua cara. Ele tem que ter o que você acredita, o que você quer tentar, o que você quer ousar enquanto professora, que você nunca teve de espaço e de possibilidade, lá vai ter que ser o lugar que você vai ter que tentar, aprender, ver, errei, não gostei disso, gostei disso outro, e errar, continuar errando, mas errar melhor, e continuar no caminho. A perspectiva, tanto, eu acredito que isso é uma perspectiva, inclusive da própria vida, né? A gente aprende a viver vivendo. A gente aprende a ser professor sendo professor, né? Por mais que você pode tentar se preparar da melhor forma correta, é a realidade concreta da sala de aula, Roger, que vai direcionar o tipo de professor que você vai ter que ser. E aí você vai criar, aprender, inovar as ferramentas que você vai perceber como as melhores para aquela turma. A aula, eu tenho certeza que a aula que Bárbara dá numa determinada sala não é igual a que ela dá numa determinada outra. Roger, da mesma forma. Quando a gente se percebe educador e professor e a gente vê os perfis diferentes, a gente tenta direcionar e adequar para isso. Então, o educador popular, ele tem que estar sensível. Ele tem que estar sensível e fazendo essa escuta ativa, essa escuta de o que essa pessoa realmente está querendo dizer. O que essas pessoas realmente querem, né? O que é importante para elas? O que é importante para elas não é o que eu vou falar que é importante, é o que ela mesma vai falar. E muitas vezes o que a gente percebe da política, né, principalmente dessa política institucional, dessa política partidária, é que quem está nos cargos de liderança acha que sabe o que é melhor para a própria base, para a própria população. Então, nós, sempre que funcionamos nessa perspectiva de assembleias, a gente sempre direcionou, e se o projeto hoje ainda existe e cresce, aumentando seus núcleos, aumentando suas possibilidades, suas parcerias, os espaços que está inserido, é porque a gente está sempre lendo e aprendendo, com isso tudo. Tem algo mais que eu não falei que você quer dessa última fala? Você falou agora dessa questão de assembleias, né? Talvez fosse interessante, se você quiser comentar, sobre os espaços que tem dentro do próprio cursinho. Assim, tem assembleia, tipo... Sempre a gente acaba fazendo um comparativo, porque quando a gente fala cursinho sempre pensa em sala de aula, transmissão de conhecimento. Você já demonstrou muito bem que a educação popular não é isso. Né? Tipo, não é quando você compara, você dá uma aula numa sala e dá outra aula em outra, é justamente porque quem está ali são sujeitos, não é um aluno que está ali para receber um conhecimento a ser transmitido pelo professor, uma imagem bem tradicional do que é uma sala de aula, digamos assim. Você já mostrou como é um ato político, como é uma educação transformadora e tudo mais. E, ao você mencionar a Assembleia agora, é um outro componente, digamos assim, que demonstra como é um fazer coletivo, né? Não é uma coisa individual que eu vou lá só para dar minha aula e voltar, como você faz muitas vezes numa escola, alguma coisa assim, de uma forma mais tradicional, né? Porque nós que se envolvemos, né, com a educação popular, mesmo nos espaços mais tradicionais, a gente quer desenvolver uma outra prática, né? Tipo, muito, muito inspirado na educação popular, né? Uma coisa mais coletiva, inspirar a transformação e tudo mais. Se você quiser comentar, né, só voltando para pegar o fio da meada, né, tipo, assembleias, formação, outros tipos de atividade, né, que o Emancipa
já desenvolveu e desenvolve ainda, outros tipos de projetos que foram surgindo no meio do caminho como uma demanda, uma necessidade, talvez solidariedade ativa, a questão da alfabetização, que está muito ligada ao nascimento da educação popular lá com Paulo Freire, e depois essa necessidade surge de novo em determinado momento aqui no Emancipa Darcy Ribeiro, né? Se você quiser comentar um pouco disso. Vamos sim. Entendeu? Então, eu acho que dos espaços que a gente tem de muito diferente dessa educação comercial e bancária dos cursinhos tradicionais, eu posso citar para vocês o tempo livre, né? Principalmente quando a gente iniciou nesses primeiros 2 anos de cursinho popular Darcy Ribeiro, lá no São Geraldo 2, era muito desgastante, né, Bárbara? Você ir para a aula a semana toda e, fora isso, o perfil dos nossos estudantes era um perfil de estudantes que trabalham e ajudam muito em casa, ou vai ter que olhar o irmão, ou vai ter que cozinhar para os pais, preencher uma série de demandas, se não for trabalhar fora de casa também, para ajudar no sustento. E a gente tinha uma rotina muito pesada, porque a gente só tinha um sábado disponível, então a gente fazia sábado de 8 às 17h30, né? Fazia um intervalo para almoço, os estudantes moravam muito próximos da escola e voltávamos também para a parte da tarde. E aí não teve como, a gente tinha que inserir para esses estudantes aguentarem o processo de estar lá, né? Todo o cansaço da semana. A gente pegou o exemplo de São Paulo, como, por exemplo, o tempo livre. Um horário de 50 minutos de tempo livre no sábado, em que a gente vai virar para os estudantes e vai falar: o que vocês querem fazer agora? Ô professor, vamos jogar peteca e conversar? E aí era um momento que juntava professores, coordenação e estudantes para jogar peteca na escola, para conversar, né? Para se conhecer, para brincar, né, Roger? Que é algo que parece que é proibido no processo educacional, na vida adulta, a gente brincar, a gente estar junto ali. E, além desse espaço, a gente, inspirado nos círculos de cultura do próprio Paulo Freire, a gente tem um círculo de cultura do Emancipa, que é uma aula, todo mundo sentado em círculo, a gente juntava sempre todas as turmas, todos os professores e coordenadores que estavam no local. Muitas vezes, os temas a serem tratados eram temas demandados pelos próprios estudantes em uma assembleia anterior. Então, por exemplo, vamos falar de violência de gênero. Era uma demanda dos próprios estudantes que apresentavam essas questões que existiam no bairro, que existiam no cotidiano deles e que eles gostariam de discutir com uma defensora pública, com alguém que estuda de forma profunda isso. E era esse espaço em que eles poderiam levantar a mão e falar: defensora, eu gostaria de saber mais sobre isso. Como é que você fez para entrar? Como é que foi o que você vivenciou durante o seu período de faculdade? Até para ser também um período para ver se eles se identificavam com aquele fazer, com aquela experiência. Então, dar essa possibilidade para eles era um momento que a gente percebia meio que a gente ganhava eles pelo envolvimento, né? Era um momento deles se envolverem bastante, deles verem aquilo como deles mesmos. Então, essas assembleias, Roger, desde o horário que a gente ia de funcionamento, que a gente ia exercer, como as próprias atividades que a gente iria fazer também em cada sábado, eram discutidas e dialogadas com eles. Pode ser assim, pode ser assado, o que vocês acham que iria deixar melhor, como que vocês iriam aguentar, porque um processo que a gente sempre lida e talvez seja o nosso maior desafio é o desafio da evasão, né? Que existe em todos os processos educacionais, existe na faculdade, existe nos cursinhos tradicionais comerciais e existe na Rede Emancipa também. Às vezes ali a gente já teve aulas inaugurais com 350, 400 estudantes e chegava ao final do ano, às vezes com 10% desse número, talvez até menos, em algumas vezes porque é difícil mesmo acompanhar esse ano inteiro. Então o que é o mais justo? Escutar os estudantes: a gente está ficando muito cansado, vamos ter aula só sábado na semana que vem? Pode ser?
Enfim, ou então vamos fazer uma atividade cultural, vamos ver um cinema comentado, ver um filme juntos e depois discutir nessa perspectiva de círculo também. E vocês não perguntaram, mas eu acho que é importante também falar do processo de autofinanciamento, né? Os estudantes do cursinho, eles são completamente desenvolvidos no processo de financiamento. É a nossa militância, os nossos estudantes, os professores que tiram ali, às vezes, do bolso, ou vão fazer uma rifa, vão fazer uma feijoada na casa de alguém, e aí já entra um pai de algum dos estudantes, um pai de algum dos professores que vai ajudar nesse processo de fazer, todo mundo vai se unir para o nosso fim de conseguir financiar o nosso cursinho, que nunca teve parceria com não teve parceria com empresários, com o próprio poder público, nenhuma prefeitura, nenhum grupo, nenhum deputado nunca financiou a gente, né? E até por isso, Roger, nunca tivemos essas parcerias, esses envolvimentos de estar dentro, enquanto o Emancipa não está dentro de nenhum partido. Existem pessoas, muitas delas como eu, né, que veem a necessidade de se organizar em outros espaços, de outras esferas, como eu faço parte do PSOL também há 13 anos, e vejo essa necessidade de fazer essa luta política lá também. Então, algumas pessoas que fazem parte da Rede Emancipa podem fazer essa construção em outros locais, mas nunca interferindo na independência do movimento. Se tem uma coisa que a gente preza muito e deixa muito claro que é uma linha de atuação nossa, é que se em outros lugares, se em outras redes não se segue a base, na Rede Emancipa vai se seguir, no Cursinho Popular da Darcy Ribeiro vai se seguir a base. E que é uma das coisas que é o nosso aprendizado quanto historiadores também, né? Todos os movimentos que não seguem a própria base, que não estão atentos ao processo do todo, mas escutando as pessoas que estão envolvidas lá e envolvidas e fazendo o processo, é um movimento de perder, né? Então é um movimento de saída de pessoas, de entrar em várias contradições. Então, a Rede Emancipa, como eu já deixei claro aqui, temos toda uma perspectiva política de educação, uma perspectiva de emancipação da classe trabalhadora. A gente tem lado. Eu trabalho em outros lugares, às vezes pela questão de precisar sustentar, posso trabalhar na rede privada, mas todas as vezes que a gente vai para um processo de provas, vestibular, a minha torcida é para que cada vez mais estudantes de escola pública ingressem no ensino superior. Né? Então essa vai ser a nossa prática, o nosso direcionamento, tudo que a gente busca construir. Eu acho que talvez de espaços mesmo e de diferentes assim vão ser essas assembleias, vai ser o Círculo de Emancipa, o Tempo Livre e tentar inserir cultura e esporte a partir da demanda dos próprios estudantes, porque cada bairro, cada local vai ter a sua própria demanda. Alguns, às vezes, não vão querer fazer sarau na praça, né? Mas vão querer um sarau dentro da escola, vão querer uma atividade esportiva para integrar a galera, para a gente se conhecer, porque a gente tem que dar espaço para isso. Nós estamos numa época que está todo mundo perdido no interesse individual, no próprio celular. Acho que ninguém conhece ninguém como o próprio algoritmo, né? O algoritmo que pensa e faz tudo ali direcionado para o próprio Roger, mas se relacionar é diferente, né? Se relacionar é saber, Bárbara, que às vezes as coisas vão ser como você quer, às vezes as coisas vão ser como eu, como o Roger, e para toda construção coletiva, a gente tem que estar aberto e disponível a isso, não ser como a gente quer, né? A gente está numa época que a gente até lida dentro do movimento e tem que conversar muito sobre isso, sobre o próprio ego, sobre essa individualidade. Se a gente quer alcançar mais lugares, mais pessoas, ser mais representativo na nossa cidade, no nosso estado, a gente tem que aprender a andar enquanto coletivo, sem deixar ninguém para trás. Então, é sempre uma intenção, desde o começo, Roger, que a gente decida as coisas enquanto consenso. Nem sempre é possível, mas é o que a gente busca, né? E uma das falas que eu acho que é importante ter aqui é que
muita gente pergunta, né, para que a Rede Emancipa, onde vocês querem chegar e tudo, e eu não tenho dúvida que o sonho da Rede Emancipa é o dia do sonho que a gente não vai precisar mais existir. Porque a gente existe, Roger, para tampar buraco da educação pública brasileira, que não forma os estudantes tal como da forma que eles demandam, precisam para a vida e para a realidade real, seja para os certames, seja para os vestibulares, seja para ingressar, mas seja também para aprender a lidar com os pais de uma forma melhor, para lidar com a comunidade de uma forma melhor, para lidar com o todo, com respeito à natureza, entender que a natureza, que uma abelha tem uma participação no processo do mundo, da natureza, e que você não tem o direito, por mais que você seja um ser humano, você não vai poder ir lá se desfazer desses animais, tratar-se como um ser superior a eles. A gente está no mundo para se relacionar de uma forma equilibrada, né, sem ser para destruir, e nessa perspectiva de tentar trazer o que a gente tem. Porque se tem uma coisa que a educação popular ensina, né, Bárbara, é que você só pode dar o que você tem. E enquanto dirigente, enquanto coordenação, você não pode demandar das pessoas o que elas não têm, sim pedir a elas o que elas têm de melhor, o que elas têm dispostas para oferecer mesmo. Eu sei que já está chegando a hora do almoço, né? Mas e a nossa conversa já faz um tempo que está acontecendo, né? A gente está caminhando para encerrar. Mas uma coisa que eu acho que seria interessante você comentar, a gente citou aqui várias vezes, né, Paulo Freire, que é uma grande referência da educação popular, mas também seria interessante talvez comentar, é um cursinho popular que leva o nome, né, Darcy Ribeiro. E você comentou agora há pouco da educação pública, que infelizmente a gente tem, né, não por conta de quem atua ali, dos professores e tudo mais, que quer fazer uma educação muitas vezes mais transformadora e tudo mais, mas a gente sabe que quem está fora da educação muitas vezes tem um outro projeto para a educação. E daí a gente lembra daquela frase do Darcy Ribeiro, né, que a educação no Brasil, a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Então, se você quiser comentar um pouquinho, né, o que te fez, né, escolher, né, a gente tem Paulo Freire como uma grande referência, mas daí você escolhe, né, uma outra referência importante da educação, que é o educador Darcy Ribeiro. Se você quiser comentar sobre isso, e talvez, né, você até comentou em determinado momento, a gente vai fazendo perguntas a partir da nossa conversa aqui, tem coisas que talvez a gente deixou, né, de te perguntar, você pode também fazer, né, uma fala aí nesse sentido, né, de o que a gente deixou de comentar e que você acha essencial, né, tá trazendo. Eu acho que isso, né, do Darcy Ribeiro, e mais algum comentário, enfim, né? Fica à vontade. Ótimas perguntas, ótimos entrevistadores, entrevistadora. A gente se sente até mais à vontade para falar com vocês aqui e acaba entregando tudo, né? A ideia é essa. Mas, então, existia já uma tradição quando a gente chega na Rede Emancipa em 2013 como o primeiro cursinho, como o primeiro projeto, né? Até bom pontuar, importante pontuar, que a Rede Emancipa nasce como uma rede de cursinhos populares, mas que ali já em meados de 2016, 2017, a gente se percebe como uma rede nacional de educação popular que ultrapassa o formato desses cursinhos, né? Atualmente, aqui em Montes Claros, um dos trabalhos que ultrapassa esse formato de cursinho é justamente o trabalho de alfabetização com os catadores de material reciclável da Montesul, em que às sextas-feiras à tarde, os trabalhadores eles tiram ali 2 horinhas do tempo de trabalho deles mesmos para tentarem se formar, se organizar, se alfabetizar junto com a gente. E então é importante eu fazer essa pontuação de ultrapassar os cursinhos propriamente ditos, por mais que tenha esse formato popular, né, mas a gente se entende quanto a educação popular, e a educação popular ela vai ter várias formas de atuação. Temos aí os exemplos nacionais, educação no cárcere, né, enfim, português para os imigrantes venezuelanos que chegaram, e vários outros exemplos. E quando a gente pensa, né, em fundar a Rede Emancipa aqui em Minas Gerais e em Montes Claros, a gente já fica sabendo dessa tradição, de que por trabalharmos em rede, cada cursinho
prestam uma homenagem a um educador, a um educador, a uma educadora, ou alguma referência de luta e organização popular. E, na época, né, foi também uma decisão coletiva. A gente tinha algumas ideias, mas no dia dessa aula inaugural, em abril de 2013, em que a gente sentou tanto com os estudantes como os professores que iriam fazer parte, e fomos pensar, e aí, quem que nós vamos homenagear no nosso cursinho? E aí foi uma decisão unânime de homenagear o Darcy Ribeiro, que nasceu em Montes Claros, né? Então, a ideia foi muito a partir disso, uma pessoa da nossa cidade, que é referência nacional aí, na educação, no trabalho com os povos originários, enfim, grande antropólogo, romancista. Acho que falar do Darcy Ribeiro também é chover no molhado, né? Acho que O Povo Brasileiro é um livro que todos nós precisamos ler, estudar, refletir, pensar com ele, a partir dele, né? E tentar também, Roger, a gente não carrega às vezes o nome dessas pessoas e falar, vamos idolatrá-lo. A gente quer superar o Darcy, né? No fundo, a gente quer ser melhor do que o Darcy, ultrapassá-lo, reconhecemos toda a importância que ele tem no nosso país, na nossa cidade, mas a gente precisa fazer mais, né? Não é nem de querer, a gente precisa. A realidade concreta que a gente está lidando hoje, de o fascismo, o nazismo dentro das escolas, estudantes, né, cada vez mais se interessam por essas temáticas de violência, de separação, de apartheid, de classificar os seres humanos como primeira, segunda, terceira categoria de seres humanos, né? E, enfim, extremamente necessário. E aí essa homenagem ao Darcy parte disso, e acho que era um pouco isso que eu tinha para trazer. Se tem algo mais que vocês me perguntarem e eu fugir aqui, vocês desculpam, mas estou pronto também para responder se vocês quiserem. Queria agradecer, né, a gentileza de compartilhar tantas memórias, tantos afetos com a gente, né? E a gente só percebe, assim, como a educação popular é transformadora e desafiadora, né? Como você trouxe para a gente, se faz caminho ao caminhar, né? Eu acho que é isso, é um sonho compartilhado, coletivo, né? E a gente espera que a gente esteja assim, que a gente continue de mão dadas, né? Caminhando juntos, tá? Valeu demais.